E aí, pessoal, as primeiras verdades da nova era Renato. Ele chegou, e chegou falando com ações. Vamos falar de uma a uma. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, um recado para você que tem dívidas acima de R$ 4.000, está com o CPF negativado e com o CNPJ da empresa negativado, a solução está aqui. Life Assessoria. Aqui na descrição do vídeo você tem um link. Esse link leva para o WhatsApp de uma equipe especializada que vai limpar o seu nome de forma ágil, rápida e segura. Entre agora na descrição do vídeo, converse com a Life Assessoria e resolva esse problema. Life Assessoria é a solução. Gente, Renato chegou e o Grêmio ganhou. E a simbologia do gol de Tassiano, o gol que dá a vitória para o Grêmio, num jogo ruim, um jogo de muitas dificuldades, um jogo de uma equipe que está assim afundando tática, técnica e fisicamente, e que ontem se viu claramente, precisava de um giro, precisava de um fato novo, precisava de uma mudança. Essa equipe, ela começa já com ações a ter um pouco a cara de Renato Portaluppi. O Grêmio precisa ter consciência do tamanho da sua dificuldade e de como esses próximos jogos podem gerar alegria de voltar e também a grande reflexão do que foi feito com o Grêmio. O time do Grêmio de outros tempos, que de alguma maneira mantinha um protagonismo muito pesado, sobretudo nos jogos em Porto Alegre, e eu não estou falando dessa temporada, eu estou falando dos últimos anos, ele acabou. O Grêmio faliu como equipe de futebol no sentido de ter pelo menos um mínimo de grande capacidade, seja em qualquer das valências de um jogo de futebol. Hoje o time está muito mal, muito mal. A relação, por exemplo, física de alguns atletas, a maneira como o Grêmio está se posicionando. Ontem, o Grêmio, em determinado momento, tinha o Lucas Leiva de meia, o Thiago Santos e o Vijaçante se batendo cabeça. Mas eu quero falar dessas simbologias e como que Renato já começou a jogar. E eu vou pegar dois pontos importantes dessa relação. A entrevista do Edilson para o Matheus Dávila e para o Diogo Rossi logo depois do jogo, e também a entrevista do César Lopes, o técnico interino, que em uma das perguntas disse: eu nem sabia, eu não estava aqui, eu não sabia como estava o ambiente, quando perguntado sobre o nível do ambiente. Renato jogou ontem por telefone, Renato trocou ideias, Renato falou com os jogadores, Renato de alguma maneira motivou, os jogadores estavam sim mais concentrados, mais determinados a fazer o resultado. Ontem foi um engajamento incrível. Tem um episódio que eu conto, e eu estive na arena comentando pela Band, o Diego Souza, que normalmente reclama muito dos colegas, passou todo o tempo aplaudindo os jogadores, pedindo uma nova tentativa, dando força aos jogadores, uma mudança clara de postura do Diego Souza. Postura, entendimento do momento. O Campaz fez uma partida terrível. O Campaz perdeu a confiança, acabou o Campaz em tese. O Renato vai ter que botar ele no colo para jogar ou o Renato vai abrir mão dele. Agora, as mensagens do Renato, e eu tenho aqui, aí já entrando na discussão sobre o que disse também o Edilson, o Renato vai usar o Edilson. Ontem o Edilson revelou que ele estava programado para jogar 45 e o Renato disse, então começa. E aí ele começou, o Grêmio fez a vitória no primeiro tempo, o segundo tempo, na verdade, termina empatado, mas o Grêmio faz o 2-0, depois toma o gol, e aí o que nós podemos dizer, o Edilson vai jogar, Jeromel vai jogar, o Diogo Barbosa, que ontem fez uma partida de altos e baixos, ele contribuiu na linha defensiva, mas foi muito frágil contribuiu na linha ofensiva, mas foi muito frágil na linha defensiva. Ali vai jogar Diogo Barbosa também, tenho certeza que vai jogar no lugar do Nicolas. E agora a principal mudança, os cascudos. Quem entrou ontem? Thiago Santos, Tassiano, Elkson, Lucas Leiva. Essa é a relação.
O Renato vai botar jogadores da confiança dele, cascudos, para os jogos que faltam. Esses últimos jogos do Grêmio vão ter a cara de ontem. Dificuldade, mas experiência. Experiência. Não esperem que o Renato, com esse nível de tensão, coloque o Gabriel, o Pedro Lucas ou algum outro atleta assim. Apesar do Renato ter usado o Pedro Lucas que está jogando no time de transição, inclusive foi eliminado para o próprio Vila Nova no meio da semana. Este ponto, essa ponderação, cada vez mais se coloca. Cada vez mais se coloca a utilização de cascudos. Como que o Grêmio vai? O Thiago Santos é forte fisicamente, talvez o Renato faça opção por ele. Tassiano vai ser coringa do Renato, não tem nenhuma dúvida. Vai jogar todas as partidas. Já jogava na época boa, imagina na época ruim. O Grêmio que não tem tantas opções, alguns jogadores se lesionaram, mas esse é o ponto que a gente tem que pensar. O Renato já deu a dica de como vai fazer a utilização. Agora, nós temos um jogo especialíssimo na próxima semana. O domingo contra o Vasco vai fazer como fez aquele domingo contra o Cruzeiro, quando botamos 52 mil torcedores na arena. E agora com outro ingrediente. Com o Renato e a vitória contra o Vila Nova, a ideia de vencendo o Vasco, avança mais, fica mais longe dos adversários diretos, e o Grêmio aí pode trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, e o próprio Renato também pode colocar um pouco mais de tranquilidade no seu trabalho. O presidente Romildo revelou que o Renato vem para 2 meses, é 2 meses mesmo, aí depois ele vai ver se ele fica com os outros candidatos, mas nesse primeiro momento são 2 meses, e claro, em cima desse posicionamento, nós temos que ter aí algum entendimento do tipo de trabalho. É contar com os jogadores deles, as lideranças vão ganhar mais força, como Edilson, Jeromel, Diego Souza, o próprio Kahneman, que tá voltando. Nós temos também o Tassiano, que vira liderança, o Thiago Santos. O grupo é dos cascudos. E é com eles que nós vamos. O recado foi dado pelo Renato. E acho que o Renato toma um caminho mais seguro dessa posição. Eu já disse para vocês e continuo insistindo. Esse ano deixou de ser um ano de projeto. Ele é um ano de passagem. O Grêmio não vai tirar muito do que tem. Não vai tirar. Então a hora agora é de passar pelos jogos que faltam e, em cima dos jogos que faltam, terminar voltando para a Série A. É isso. Depois é depois. O Renato deixou claro isso. Deixou de ser projeto agora. Agora é fazer os jogos que faltam, fazer os pontos que faltam, subir para a primeira divisão, e depois discute projeto. Esse foi o caminho adotado, esse é o recado, e o Grêmio vai com os cascudos. Vocês podem apostar. Este ponto, me parece que o Renato é pragmático, mas normalmente, e ele já conseguiu ontem de alguma maneira mobilizar, normalmente ele dá certo nesses modelos. Sempre que ele chegou, ele deu resultado nos primeiros jogos, e a gente só precisa disso. Ganhando 5, acabou. E aí a gente está de volta à primeira divisão e vai poder projetar o que tiver que projetar, pensar o que tiver que pensar, isso tudo é depois. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.